Olá, sejam bem-vindos a esse videocast sobre hipertensão arterial pulmonar, uma doença rara. Essa gravação faz parte de um projeto da Casa Hunter, com apoio da FebraRaras, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, e da Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Arterial e Doenças Correlatas, a ABRAF. É uma série de 3 episódios, 3 gravações, e temos o patrocínio da MSD. O meu nome é Regina Cury, eu sou membro da Casa Hunter, coordenadora do programa Day Hunter, e é um prazer recebê-los. E antes de nós começarmos, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos alourados, uso óculos, estatura baixa. Eu estou vestindo uma blusa listada, azul e branca, uma calça azul marinho, sapato azul marinho. Essa gravação, ela vai para a biblioteca virtual da Casa Hunter, com conteúdos informativos, de qualidade, e com um conteúdo, um número de 700 vídeos com informações importantes a respeito de doenças raras. No primeiro episódio sobre hipertensão arterial pulmonar, nós conversamos com uma pneumologista sobre toda a questão diagnóstica e clínica da doença. E hoje nós temos o prazer de estar aqui com a Cristiane Marques, psicóloga, e vamos conversar sobre essa doença, sobre os aspectos emocionais, comportamentais e sociais, familiares também. Então, Cristiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Regina. A Cristiane, apresentando para vocês, a Cristiane é psicóloga há 18 anos e se dedicando a cuidados paliativos há mais ou menos 6 anos, correto? Além do atendimento clínico, ela faz parte de um programa chamado Sentinela. Me corrija se eu estiver errada, Cristiane. Ela é guardiã de fim de vida e é também voluntária profissional no Instituto Ana Michele Soares, onde media encontros de acolhimento entre pacientes, familiares, cuidadores e enlutados. Muito obrigada, então, por comparecer e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, É um uma prazer honra estar receber aqui. você. Então, Cristiane, do ponto de vista psicológico, o diagnóstico, ele representa uma ruptura importante na vida do paciente? Como que o paciente costuma lidar com isso? E a gente poderia dizer que ele passa por um processo de luto diante desse diagnóstico em relação à vida que ele tinha antes? Obrigada pela pergunta, Regina. Então, me apresentando aqui para vocês, eu sou a Cristiane, eu sou psicóloga, como você mesmo disse, eu trabalho com cuidados paliativos, e antes da gente começar, vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, escuros, que estão ficando brancos agora, neste momento. Estou vestindo uma saia listrada, vertical, preta, branca e azul, uma blusa azul, um sapato azul também. Eu medio encontros de apoio para pacientes que passam, né, a enfrentar o desafio dessa jornada do adoecimento, de uma doença que acomete aí a qualidade de vida. Então, eu espero que essa conversa hoje possa ser benéfica a todas as pessoas que possam usufruir desse conhecimento que a gente vai compartilhar aqui hoje. E esse momento do diagnóstico é algo muito delicado, porque ao mesmo tempo que é muito esperado, quando a gente recebe o diagnóstico é como se concretizasse, materializasse a doença, né? Até então, existem os sintomas, é óbvio que a gente está em busca de um tratamento, de um cuidado, mas o diagnóstico de uma doença rara, que ameaça a continuidade da vida, é algo muito grande, é algo muito difícil, e vai existir uma vida pré e pós-diagnóstico, né? A vida que você conhecia passa a ser modificada, né? E então, a partir do momento em que você concretiza, por mais que você agora tenha acesso a cuidado, a um tratamento eficaz e eficiente para lidar com os desafios,
você também passa a lidar com sentimentos muito ambíguos, né? Então, no primeiro momento é muito esperado que você sinta, negue, na verdade, né? Você sinta não é possível, não, isso não está Uma certa acontecendo revolta, né? comigo. Uhum. No segundo momento é uma revolta, por que comigo? Então, a gente questiona, né, por que está acontecendo comigo, o que eu fiz de errado. A gente entra num processo de barganhar, de tentar também negociar. E se eu fizer tal coisa, será que eu reverto isso? Será que é possível? Então, há uma tentativa de modificar o comportamento em prol de que aquilo volte a ser como era antes, a vida conhecida. E a vida não volta a ser como era antes, né? Muito pelo contrário, vão acontecer coisas que você não estava planejando, e lidar com isso concretamente é muito difícil. Então é um momento depois em que você entra em contato com uma tristeza muito grande, que é um estado depressivo, de você aceitar uma nova realidade. E aceitar, quando eu digo, não é sobre uma aceitação de concordância, de falar, ok, aconteceu, que bom, não. A gente não espera que a pessoa chegue nesse lugar, mas uma aceitação no sentido de uma reorganização, né? Diante de um fato em que eu não escolhi viver, como eu me organizo para vivê-lo de uma forma em que eu consiga ter dignidade, ter qualidade de vida, ter a minha identidade não tão abalada pela doença, porque eu não sou a doença, né? Esse estado de saúde não me define. Então, entrar nesse processo é uma jornada. Então, eu gosto de trazer que esse processo é um processo natural, que provavelmente todo mundo que enfrenta o adoecimento vai passar, da negação, da raiva, da barganha, da tristeza e dessa reorganização da jornada e ver o que é possível fazer. Porém, Regina, a gente também não pode pensar que é algo em que a pessoa que está passando precisa passar sozinho. Tem uma corresponsabilidade, que é essa do profissional da saúde que está cuidando, né? A gente sabe que, por mais boa intenção que tenha entre os médicos, a gente não tem um preparo, né, para más notícias. E não é fácil ser o portador de más notícias. Quando a gente não tem esse preparo, a gente acaba, às vezes, automatizando. Mas a gente precisa voltar para a humanização desse cuidado, porque naquele momento o que a pessoa precisa não é um convencimento, né? Não é uma palavra de que vai dar tudo certo, mas é uma palavra de que você vai ter cuidado, que você vai ter um acolhimento e validar que é muito difícil lidar com uma notícia, que é muita informação junto para administrar, e que a pessoa está ali do teu lado, oferecendo o melhor possível, mas que é preciso também respeitar esse tempo para a pessoa poder assimilar, né, e ter uma organização de como que vai ser a vida pós-diagnóstico. Exato, eu ia falar exatamente isso, né, Cristiane, que a quantidade e qualidade das informações que o paciente recebe nesse momento a respeito da doença são extremamente importantes, né, porque muitas vezes a gente vê o paciente completamente assustado, né, e sem saber, e desnorteado, porque a informação não foi suficiente e nem de qualidade para que ele entendesse o que realmente ele tem e o que pode acontecer, né? Sim, é importante a gente perceber também, isso que você falou também faz muito sentido, porque não é só sobre o que você fala, é como você fala, né? A pessoa talvez ali, no momento em que está recebendo o diagnóstico, dá aquela travada e não consegue mais assimilar informações técnicas. Naquele momento não é a hora de você trazer, mas ela vai lembrar como ela se sentiu naquele momento em que como que ela foi acolhida naquele momento, Exato. né? Como o profissional fez com que ela se sentisse ali, ela vai lembrar de alguma forma. Sim. Então, se ela está sentindo que ela tenha espaço para sentir o que ela está sentindo, ela vai ter muito mais confiança que o processo é um processo possível, né? Então, e como você trouxe também, né, sobre o luto, a gente acredita erroneamente, né, que luto tem só a ver com morte, né? E o luto faz parte do processo da vida, né, das perdas de vínculos, das perdas de futuros presumidos. A gente tem uma ideia de como a gente gostaria de viver, então
o nosso futuro está sempre embasado nos nossos desejos. Vira o ano, meu desejo para o ano seguinte é fazer um curso, viajar, casar, ter filhos. Não está no nosso plano adoecer. Não está. Então, de repente, você olha para aquele futuro que já não é possível e você precisa sentir a dor de ter perdido aquilo. Então, validar que é difícil mesmo é uma coisa, é um primeiro passo para que a pessoa consiga fazer essa jornada desse processo da elaboração desse luto que é muito significativo nesse momento do diagnóstico. Precisa de muito apoio, né, Cristiane? Desde o início. Desde o início. Falando em apoio, eu acho também, inclusive, um gancho importante da gente trazer a família, porque a família também precisa do apoio desde o início, e a família acaba sendo negligenciada, e quando ela é envolvida nesse processo desde o diagnóstico, é muito mais fácil, né, para você ter o repertório, os recursos necessários para o enfrentamento. Com certeza. E a maneira como esse momento inicial é lidado, né, com certeza deve impactar no segmento, no tratamento, na adesão ao tratamento, né, Cristiane? Exato, acho que é um pouco disso que eu já falei, né, da questão de como o médico comunica esse diagnóstico, porque... Como o paciente recebe, como ele recebe, né, e como ele vai aderir a tudo, né? Sim, porque você imagina, né, a pessoa já tem o sintoma, ela quer o tratamento, e a gente sabe que para a hipertensão arterial pulmonar, o diagnóstico às vezes demora anos para que isso aconteça. Então não é porque você tem nome e sobrenome, né, que acaba mudando na questão psicológica, sim, porque agora você tem um diagnóstico, mas entender que esse processo não vai acontecer a partir do momento em que você tem o diagnóstico, é um processo. Como você traz o cuidado, talvez seja mais importante do que você trazer já todas as informações do que vai vir. Isso a gente vai fazendo de acordo com cada pessoa, entendendo que tem algumas pessoas que vão ter algumas resistências, mas aquela resistência está em prol de uma defesa, né, de uma proteção dela precisar ainda se organizar, psicologicamente falando, para lidar com esse tanto de notícia que está acontecendo, porque você lida com uma doença que traz ali órgãos vitais, né, como pulmão, coração, já é muito assustador, né, já é muita coisa. Então, se esse momento do diagnóstico, ele é feito com uma equipe multi, preferencialmente, a gente consegue trazer essa confiança para o paciente aderir a um tratamento, porque ele vai se sentir cuidado, né? Com certeza. Cristiane, e a hipertensão arterial pulmonar, ela traz limitações progressivas, como fadiga, dispneia, redução da capacidade funcional, né? Como que essas limitações acabam impactando na autonomia, na rotina e até mesmo na identidade desses pacientes, né? Quais são os principais desafios psicológicos que eles enfrentam? Sim, a questão da progressão da doença, das limitações da autonomia é bastante presente, né, nesse diagnóstico, porque é o que acontece, né, você vai tendo uma limitação na sua vida diária, né, desde práticas simples de autocuidado, né, em que você vai precisar de uma ajuda que até antes você não tinha, não tinha essa necessidade. Então, essa perda de autonomia que vai te trazendo uma falta de sentido na tua vida, porque a tua rotina muda, acaba girando Sua independência, né? Sim, tudo gira em torno do tratamento, né? É a físio, é o horário do medicamento, né? Te restringe muito. O tempo que você demora para fazer as coisas acaba mudando. Também. Você fazia uma coisa em 10, vai demorar 1 hora, né? 10 minutos passam a ser 1 hora. Então, a pessoa que está do teu lado, na tentativa de te ajudar, acaba também te privando, né? De exercitar essas autonomias
porque está pensando muito no cuidado, né? Como que eu cuido melhor e como cuidar melhor é também manter a autonomia o máximo possível dessa pessoa. Às vezes a autonomia física está prejudicada, mas a gente pode entrar para uma autonomia de decisões, né? De escolhas. Você não pode fazer tal coisa, mas quais são as outras coisas que você pode fazer? Então são micro-autonomias ali que você vai desenvolvendo. E aí você trazer um pouco desse sentido para a vida, porque quando você está numa rotina em que tudo vira em prol do tratamento, né, acaba te tirando sentido, a sua identidade, essa coisa da identidade, né, o seu papel ali social. Então você imagina que uma doença que acomete muitas mulheres numa idade produtiva, né, então uma mulher que talvez já tenha aí filhos para cuidar, casa para cuidar, e vai ter que... A mulher que normalmente é a cuidadora, né? Ela Exato. passa a precisar ser cuidada, né? Exato, é uma inversão de papéis, né? Então, quem sou eu quando eu não estou fazendo algo? Resgatar isso é muito importante para a autoestima da pessoa, porque a gente tem um valor muito agregado ao que a gente faz. Quando eu pergunto para alguém que eu não conheço, né, quem é você, muito provavelmente você vai se apresentar como que a sua profissão, né, a primeira coisa que a gente fala, eu sou, né, Cristiane, sou psicóloga. Então a gente tem que aprender também a como trazer para a nossa narrativa as falas que nos colocam como pessoas e não só como Os aspectos positivos, né? não só utilitários, né? No caso de uma pessoa que é provedora, que talvez se afaste do emprego, né? Como que ocupa esse outro papel? É bem desafiador, não é bem algo simples trabalhoso, e né? fácil, Com mas certeza. é possível. Exatamente. E você falou dos projetos de vida que obviamente mudam, né, nesses pacientes com hipertensão arterial pulmonar e os pacientes mais jovens, né, que têm mais projetos, né, isso deve vir com mais força, né, Cristiane? Sim, tem uma camada extra aí de frustrações, né? Porque acontece de um paciente tá numa idade em que tá com projetos de estudos, de viagem, de constituir uma família, talvez de uma gestação, né? Aí entra o luto de novo, né? De uma Verdade. possibilidade que não vai mais ser concreta, né? Uhum. Você tem uma idealização de uma vontade, e isso talvez não seja possível, né, com um diagnóstico. Então tem uma camada aí a mais de uma frustração que é preciso, sim, ser validado, ser nomeado, porque as pessoas acabam talvez invisibilizando essas dores, né? Nossa, mas pelo menos você, né? Não é sobre isso. A gente valida a dor do outro, não é a minha régua. Eu não uso a minha régua para falar que, não, mas, né, tem tanta gente com outras questões, né? Olha pelo lado positivo. A gente não faz isso. E quando a gente faz essa fala, a gente acaba invalidando o que o outro está Desrespeitando um sentindo, pouco, né? desrespeitando. Uhum. Exato. Então, essa camada de ser uma doença que acomete pessoas mais jovens, acabam trazendo mais raiva, porque você não acha que esse mundo é justo, né? Poxa, que injusto, por que acontece isso com uma pessoa neste momento da vida? Então, trabalhar toda essa elaboração de luto, ressignificar. Eu vejo muitas pessoas que tiveram experiências que às vezes na hora do diagnóstico olham para aquele futuro e falam, nunca mais. Mas isso também não é uma certeza. Isso pode ser recalculado de acordo com Existe um tratamento a a ser fase. feito, né? Exato. Tem coisas que você vai conseguir resgatar de uma forma adaptada. Mas é possível, né? Eu não posso isso, mas o que eu posso? Aham. Né? Acho É uma que ressignificação. é uma ressignificação. Exatamente. E com certeza, né, Cristiane, o acompanhamento psicológico é necessário desde o início, né, no momento do diagnóstico, e até para sempre, vamos dizer assim. O acompanhamento psicológico, ele seria ideal desde o momento do diagnóstico, mas a gente sabe que não é uma realidade para a maioria dos brasileiros, né? Verdade. Infelizmente, ainda é para um grupo muito privilegiado ter acesso a uma psicoterapia individual,
até em grupo, né? Não tem tantas questões aí burocráticas de, você falou, né, de talvez uma terapia contínua aí durante todo esse processo, porque são perdas contínuas, né? Tem alguns momentos. São momentos diferentes da doença, né? Exato. Então, você ter um acompanhamento de um profissional que te dê um suporte é vital. Com certeza, a qualidade de vida e a forma de enfrentamento tende a melhorar. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade para todos os brasileiros. Então, a gente busca alternativas ali, né? Talvez você não consiga fazer terapia, mas você possa ter acesso a ambientes terapêuticos, né? Então, estar próximo de pessoas que passam, né, que vivenciam a experiência do adoecimento, que possam compartilhar, que possam trazer repertórios que te inspirem, né, a lidar com os desafios. Isso também ajuda bastante. Acho que é uma coisa, talvez, para um cenário mais possível. Certo. Mas dentro da possibilidade, se a pessoa tiver acesso, aceite a ajuda. Não é sinal de fraqueza. Com certeza. É muita coisa para lidar. Exato. Se você tiver a possibilidade, não negligencie esse cuidado emocional também, né? Nós não somos só um corpo físico, nós somos eu diria um que é corpo... fundamental, né? Exato, Cristiane? Regina. E existe alguma linha que seja melhor para que o paciente procure? Alguma linha terapêutica psicológica? Ou não? Eu acho que é muito pessoal isso, né? Eu vejo que tem pessoas que acabam se identificando com abordagens e outras que preferem, né? Não sei te dizer assim com certeza se tem uma abordagem mais eficaz. Tem algumas mais conhecidas e populares que acabam trazendo uns benefícios de trazer repertórios de ferramentas, de exercícios, né, que você vai colocar em prática no teu dia a dia, por exemplo, para lidar com a ansiedade, né? Então, a gente tem a TCC, que é uma terapia que trabalha muito o cognitivo e o comportamental. Então, mas não é para todo mundo, a gente não pode colocar, porque o ser humano é muito complexo, então cada pessoa vai acabar se identificando com uma abordagem. Certo. Todas são válidas. Ok. E existem estratégias para ajudar o paciente a lidar com todo esse mundo novo que ele está vivendo, né? Sim. E para fazer com que ele lide com expectativas, não perca a esperança. Eu penso que quem passa pelo acometimento de um diagnóstico como a hipertensão arterial pulmonar deveria, desde o início, procurar a ajuda de instituições, associações, porque esses lugares vão trazer informações de qualidade, vão trazer embasamentos científicos atualizados. Então, você imagina que a gente vive num país muito grande, que tem uma diversidade aí, né, a gente não pode falar que o mesmo tratamento que a gente oferece em São Paulo chega para uma pessoa com diagnóstico no Piauí, no Mato Sim. Grosso. Uhum. Então, quando você está associado ali, você tem acesso a essas informações, você também é uma pessoa que leva esse conhecimento para o lugar onde você faz um tratamento. Uhum. Então, você pode trocar essas informações com outras pessoas. Então, além desse acolhimento de você olhar e não estou sozinha, tem gente também comigo, que passa pelas mesmas dificuldades que eu, você também tem experiências, olha, mas tem esse medicamento, tem esse tratamento, você já tentou isso? Então as pessoas vão participando e vão construindo esse conhecimento para trazer o protagonismo para a pessoa, porque aí a pessoa não fica só como um paciente esperando, né, do médico um direcionamento, mas você vai construindo isso junto. Isso vai te trazendo uma sensação de controle boa, né? Porque você está construindo algo que é muito importante, que é a tua vida ali, é a qualidade da tua vida, como que você coloca isso para a pessoa que está cuidando de você. Então, acho que nesse primeiro momento, ter esse grupo é uma coisa que te ajuda a longo prazo, né? É um tratamento crônico que você vai ter em alguns momentos vontade de desistir, vai sentir um desânimo diante de tudo. E eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna que ele fala sobre a esperança, né? Ele fala que
O otimista, ele é um ingênuo, que o pessimista é um chato, mas que o realista esperançoso, esse sim, ele pode modificar algo e fazer com que a rotina dele seja de alguma forma possível. E essa esperança não é uma esperança ingênua, porque ela está baseada numa realidade de informações, né? Eu tenho dados e a partir desses dados eu consigo visualizar o que eu quero. Não colocar muito para frente também, né? Eu acho que é importante a gente trazer a esperança, talvez que é a esperança daquele dia. A esperança desse meu dia aqui seja fazer essa fisioterapia por 15 minutos, porque eu tenho um ganho ali que é ter uma qualidade de vida, de tempo com a minha filha, com a minha neta. Então, olhar para esse processo com mais gentileza, com mais amorosidade, com mais compaixão. Valorizar momentos. Valorizar o presente, exatamente, porque senão a gente fica numa fala muito incurável. Mas, peraí, né? É possível manter uma dignidade, uma qualidade de vida enquanto estiver vivo. E como que eu faço isso? Né? Essa esperança possível daquele dia. Sim. Cristiane, a gente sabe que a adesão aos tratamentos, no caso da hipertensão arterial pulmonar, é muito importante para o sucesso, né, de tudo, né, do tratamento em si. Você vê que as questões emocionais, a saúde mental do paciente pode interferir nesse engajamento? E aí você falou também do apoio realizado por associações, né? As associações, elas propiciam o contato entre pacientes, né? E entre profissionais e pacientes, né? Uhum. Você acha que isso também interfere nesse engajamento de tudo que se propõe em termos de tratamento, que Com é certeza. contínuo, né? Com certeza. Uma comunidade para chamar de sua, né? Estar na sua tribo, eu acho que isso faz toda a diferença na sua saúde mental, inclusive, porque nem sempre a gente se percebe, né? É importante ter esse olhar do outro também. É um diagnóstico que vai ser muito desafiador, né? Ainda mais porque traz também uma questão da invisibilidade. Quando você está falando da hipertensão arterial pulmonar, ela não está na cara da pessoa que você vê. Você olha para a pessoa. Não tem sinais físicos, assim, em Exato, termos de fenótipo. exato. Então as pessoas questionam, inclusive até no diagnóstico, né? A gente não falou isso, mas eu tenho relatos de pessoas que passaram por essa dúvida do profissional, né? Mas isso daí talvez seja ansiedade, né? Não tem a ver com nada físico, é emocional, então desacreditam na pessoa. Tem pessoas que relatam essa dificuldade mesmo com o diagnóstico de mas tá faltando força de vontade, né? Acelera um pouquinho, você consegue, como se fosse só algo em que bastasse a minha força de vontade. E não é sobre isso. Então, você ser desacreditado, né? E não ter essa visibilidade, mesmo em transportes públicos, né? Assentos preferenciais, se uma pessoa senta, ela vai ser julgada, né, criticada pelo olhar do outro, que fala, nossa, mas essa pessoa não tem nenhuma deficiência, por que ela está ocupando o espaço de uma pessoa? Quando você tem tudo isso na sociedade, essa falta de reconhecimento, essa falta de repertório, você vai minando ali a sua energia. E você tem um tratamento que modificou toda a tua vida, precisa de suporte, precisa de apoio. Então é o apoio dos seus colegas das instituições e apoio também dos profissionais, que é uma equipe multidisciplinar. Só o profissional da medicina não é o suficiente, é suficiente. A gente precisa de uma interação em que a gente consiga olhar para a pessoa como um todo. Os impactos na vida social, os impactos na vida psicológica, familiar. Exato. A qualidade de vida do paciente depende de todos esses olhares multidisciplinares, né? Não é só uma questão médica. Exato, e mostrar esse ganho secundário, porque às vezes a adesão do tratamento é por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo, né?
Não- Em outras situações, né, a gente ouve de alguns profissionais que no momento que o paciente se sente um pouco melhor, Cristiane, é muito comum que ele dê uma abandonada na continuidade dos cuidados, né? Então, ter o contato com outros pacientes, por exemplo, é importante para dar essa chamada, olha, cuidado, mantenha esse cuidado, né? Sim, porque eu acho interessante também desse processo do ter o contato, é porque você vai ver pessoas em diferentes fases da É isso, doença. Então exato. teve gente que está ali no começo do Isso. diagnóstico, perdido, não sabe o que fazer, aí chega uma pessoa que está ali, já Que já caminhou um passou por pouquinho tudo mais, isso, é. e você olha ali para frente, poxa, que bom, tem alguém que Aham. já passou por isso, que me entende, e se essa pessoa chegou ali, eu também chego, né? Uhum, Então a pessoa vai te trazendo também para uma realidade possível ali, concreta, né? exato. E, Cristiane, a gente sabe que o cuidado na hipertensão arterial pulmonar, frequentemente envolve tomadas de decisões e, como a gente já falou aqui, mudanças na rotina de vida do paciente, e isso, claro, muda também toda a vida da família, né? Como que a família participa, ou então como ela deve participar desse processo todo, né? E quanto que essas famílias também precisam de apoio. Sim, a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Exato. Isso também a família é um pilar muito importante, porque a família acaba adoecendo de alguma Sim. forma junto com a pessoa, porque não é coisa pequena você ver alguém que você ama em sofrimento, né? Às vezes físico, às vezes emocional, às vezes espiritual, e você lidar com a sua impotência, de você querer salvar aquela pessoa e você não consegue salvar. E aí, na tentativa de querer fazer tudo, você se sobrecarrega também. E nem sempre é possível fazer tudo no sentido prático da vida, porque às vezes você precisa manter o teu trabalho ali, que paga, né, que tem o convênio médico, que te proporciona o tratamento desse ente querido. Então, o mundo não para a gente poder se organizar e se dedicar exclusivamente, infelizmente, a esse cuidado. Então, você vai acumulando muitas funções, acaba se negligenciando, se esquecendo. E não tem. Eu acho que é importante também a gente falar sobre isso, porque a gente precisa tirar essa imagem romântica do cuidador, né, de se sacrificar pelo outro. É Porque ele importante. também tem saúde, né, ele precisa manter a Exato. saúde dele, né, Se saúde essa física e pessoa, mental, né. se o cuidador adoece, quem vai? Então, assim, tem também uma responsabilidade de você se cuidar. Claro Uhum. que você também não tem como evitar, né, em algum momento que você caia também em algum processo, mas que você esteja sendo cuidado também, que você se permita viver momentos fora também daquele contexto. É difícil para quem está cuidando, às vezes, delegar, né? Acha que só a pessoa que faz, só eu que sei fazer, só eu que sei cuidar dessa pessoa, né? Não tem essa rede de apoio. Então a gente precisa também entender que a família, ela pode ajudar de outras formas, né? E tem pessoas na família que vai ser uma ajuda física, tem pessoas na família que vai ser esse apoio emocional, tem pessoas na família que vai ser a distração, né? Tem gente que a gente precisa de tudo isso, né? A gente não vai passar por isso sozinho. Então, é importante que a família também ocupe esse espaço de grupos também nas instituições, que também a gente valida bastante esse espaço, que exista espaço para que as famílias sejam cuidadas, que os cuidadores sejam cuidados, para que eles possam também entregar um cuidado de qualidade, porque já é muito extenuante, já é muito cansativo, né, uma rotina de um adoecimento crônico, né, então eu penso que cuidar de quem cuida também deveria ser do Uhum. checklist ali, do Exatamente. momento do diagnóstico. É fundamental mesmo. E uma coisa que a gente ouve muito de pacientes, Cristiane, é como equilibrar o apoio que você oferece com a autonomia do paciente, ou seja, quando você oferece ajuda ou quando você permite que o paciente desempenhe aquela atividade sozinho, porque ele tem uma certa capacidade. É difícil esse equilíbrio, né, Cristiane? É O difícil esse entendimento equilíbrio. disso.
Porque esse equilíbrio ele vem de um movimento, ele não vai ser fixo. Esse combinado que a gente faz, ele precisa ser refeito ao longo da fase do adoecimento, ao longo da fase do tratamento. Então, em algum momento o combinado vai ser esse, mas depois de um certo tempo a gente tem que repensar esses combinados para a segurança da pessoa que está em tratamento. Eu penso, Regina, que esse apoio é no sentido de uma comunicação aberta, clara, transparente, em que a gente consiga ouvir o que a pessoa que está enfrentando o adoecimento deseja. E dentro desse desejo, a gente calcula o risco do que é possível. Então, a base dessa conversa é uma comunicação, em que a gente escute o outro, em que a gente não interfira nesse sentido de super proteger, porque a gente não tem esse poder, né? A gente não pode também correr o risco de infantilizar a pessoa, então entregar tudo na mão, sabe? Porque você vai tirando essa autonomia da pessoa desnecessariamente, né? Como que você quer fazer isso? Como é possível? Então você ajuda nesse sentido com a construção dessa conversa, né? Não acho que seja algo fixo e mutável. Essas coisas vão transcorrendo, esse equilíbrio vem desse movimento, né? Desse movimento. Não, olha, agora a gente sabe que o risco de fazer isso tem essas consequências. A gente não vai correr esse risco desnecessariamente. Mas dentro do que você tem de capacidade, o que você gostaria de escolher? Então você está apoiando a autonomia dessa pessoa. E novamente, né, Cristiane, toda a informação, a qualidade da informação e o apoio multidisciplinar é importante nesse momento, né, nesse sentido, para o esclarecimento justamente do que o paciente pode ou não pode, do que ele Correto. deve ou não deve fazer num determinado momento da doença, Correto, né? porque não é só sobre querer, né? Você não quer enfrentar aquela limitação, mas aquele teu corpo está pedindo aquele limite. Então, se o seu corpo está pedindo aquele limite, naquele momento é isso que é possível, a gente respeita em prol de uma segurança, em prol de que, ok, não é o que eu gostaria de fazer agora, não gostaria de precisar de alguém para me levar ao banheiro, mas qual é o risco que eu corro fazendo esse movimento sozinho sem uma ajuda? Né? Vale a pena eu arriscar isso? Então, se você tem um cuidador que te escute, você vai se sentir mais seguro de pedir as coisas também, né? É importante essa conversa, porque a pessoa que está ajudando a cuidar, ela está querendo ajudar e cuidar, mas a pessoa que está recebendo cuidado tem muita dificuldade em receber esse cuidado, porque entra numa questão de não quero ser um peso para o outro, né? Então, tem a questão da autonomia, mas também às vezes está querendo poupar o cuidador desse trabalho todo e falar, ai não, dessa vez só eu vou fazer sozinho, e acaba se colocando num risco desnecessário. E aí quando você conversa sobre, você fala, olha, eu entendo que você se sinta assim, mas tá tudo bem, né? Eu gosto de te ajudar, eu quero te ajudar e eu quero te ajudar da melhor maneira possível. Como que eu ajudo a ajudar você? Você precisa me ajudar a te ajudar também, né? Como que a gente faz esse movimento? Isso é uma construção, e essa construção é feita pela comunicação, não tem outro caminho. A pessoa que está ali, ela não vai adivinhar, ela não tem uma bola de cristal para saber o que é importante, mas isso que você trouxe é super importante. Esse querer tem que estar também respaldado dentro de um cuidado médico. Então, quando você tiver na possibilidade do médico, você trazer também quais são as vontades, para que o médico talvez te ajude a adaptar essas vontades e organizar uma vida que faça sentido, né, para você dentro daquela nova realidade neste momento. Exato. Bom, Cristiane, você falou do diagnóstico, do momento do recebimento do diagnóstico, dos cuidados psicológicos com o paciente, com a família, né? O cuidado com a saúde mental, né? Do paciente, da família. Você falou do apoio profissional, do apoio por parte das associações, né? Para a gente encerrar a nossa conversa, Cristiane, tem alguma coisa a mais que você gostaria de deixar para os pacientes, alguma mensagem, pacientes e família?
Eu penso que o que eu gostaria que as pessoas saíssem daqui, né, nesse momento, a partir dessa conversa, é entender que, assim, o diagnóstico não define, que o diagnóstico não é um ponto final, ele é só um caminho diferente, né, que a gente vai tomar a partir desse momento, e que esse caminho é um caminho possível e um caminho menos desafiador quando a gente tem companhia, quando a gente tem ajuda, quando a gente tem informação. Então, busque informação, busque a sua tribo, esteja aberto a trocar experiências, porque você também em algum momento vai contribuir com aquilo que você conhece, com aquilo que você está vivenciando, tanto com os profissionais, porque é incrível o potencial que as pessoas descobrem a partir de um momento, porque a pessoa entra às vezes num protagonismo tão grande ali de estudar, de querer saber como viver uma vida com maior qualidade, que acaba contribuindo sim, né, com a forma como esse profissional vai trabalhar com os futuros diagnósticos, né, com as pessoas que ele vir a cuidar. Então eu acho que é esse momento de você recalcular a sua rota e olhar para um caminho possível, com mais clareza, com mais cuidado, autocuidado, né, gerenciar esse movimento com intenção, para que as coisas aconteçam de uma forma, talvez, de novo, né, um pouco mais possível, porque nem tudo que acontece a partir do diagnóstico é determinante, né, a gente precisa entender que a medicina está aí, que as pesquisas estão avançando, que às vezes o retrato que a gente tem no momento do diagnóstico pode mudar, né, que as coisas podem mudar. Então, ficar aberto nesse sentido de que as coisas, um dia de cada vez, né, às vezes é um momento de cada vez, e fale, troque com outras pessoas, fale como você está se sentindo, faça seus pedidos, entenda que as pessoas também nem sempre vão fazer o que você quer no momento que você quer, mas que se a gente consegue lapidar um pouco a nossa comunicação e falar das nossas vulnerabilidades, talvez a gente consiga também se aproximar e construir pontes, né, e criar mais conexões que façam sentido ao nosso percurso, ao nosso caminho. Perfeito, Cristiane. Você colocou de forma muito clara, né, todos esses aspectos, toda essa visão de que o cuidado com a hipertensão arterial pulmonar vai muito além dos aspectos clínicos médicos, né? E todo esse lado psicológico tem que ser valorizado, cuidado, tanto para os pacientes quanto para a família, né? Ficou muito claro, Cristiane. Eu Obrigada. agradeço muito a sua participação, foi brilhante, viu? Obrigada, Regina. E agradecemos muito. E no próximo episódio, nós vamos conversar então com um cardiologista que vai trazer então uma outra visão dos aspectos cardiológicos da hipertensão arterial pulmonar, né? A Casa Hunter continua comprometida com a disseminação de informações de qualidade a respeito da hipertensão arterial pulmonar e outras doenças raras, e comprometida também com o engajamento de pacientes e familiares em toda essa luta em prol das doenças raras. Muito obrigada e até a semana que vem.